Livro do profeta Ezequiel, capítulo 44. A restauração do templo, reformas no ministério do santuário. Então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe para comer o pão diante do Senhor. Pelo caminho do vestíbulo da porta entrará, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta do norte, diante da casa. E olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto. E disse-me o Senhor: filho do homem, pondera no teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera no teu coração a entrada da casa com todas as saídas do santuário. E dize aos rebeldes, à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel, porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para entrarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto, por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas das minhas ordenanças no santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. Dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel, mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa, e servirão à casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir, porque lhes ministrarão diante dos seus ídolos, e servirem à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levantaram sobre si a sua iniquidade.
e não se chegaram a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegaram a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade das santidades, mas levaram sobre si a sua vergonha e suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo em que nela se fizer. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. Eles estarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho, e não se porá lã sobre eles, quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifas de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo no átrio exterior, despirão as suas vestiduras, com que ministrarão e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifiquem o povo, estando com as suas vestiduras, e a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo. Antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. E eles não se casarão nem com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E quando houver pleito, eles assistirão a ele para o julgarem. Pelos meus juízos o julgarão. E as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam somente por pai, ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido,
se poderão contaminar. E, depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias, e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. Eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. Aleluia! Glória ao santo nome do Senhor, pois Ele é a herança e possessão dos sacerdotes e daqueles que têm um coração voluntário totalmente entregue a Ele. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tua graça e por teu amor incondicional. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha movido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. Capítulo 45. A repartição da terra, o lugar santo. Quando, pois, repartires a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas, e a largura 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor, e será o santuário com 500 canas em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar da terra, ele será para os sacerdotes, ministro do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor, e lhes servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministro da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras, e para a possessão da cidade de largura dareis 5.000 canas, e de comprimento 25.000, defronte da
oferta santa, que também significa ou a par da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta e da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente e na esquina oriental para o oriente, e será o comprimento defronte de uma das partes desde o termo ocidental até ao termo oriental, e será o comprimento defronte de uma das portas desde o termo ocidental até ao termo oriental. A esta terra, e esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai o juízo e a justiça. Tirai as vossas imposições do povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justo e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos vos servirão de um arrátel. Esta será a oferta que haveis de fazer, a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, e um cordeiro do rebanho de cada 200 da mais regada terra de Israel, da oferta de manjares para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação por estes, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel, e estarão a cargo do príncipe os holocaustos, e as ofertas de manjares, e as libações das festas, e nas luas novas, e nos sábados,
e em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomarás do sangue do sacrifício pela expiação e porás dele nas ombreiras da casa e nas 4 esquinas da listra do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão asmo se comerá, e o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, 1 efa para cada bezerro e 1 efa para cada carneiro e 1 hin de azeite para cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Capítulo 46. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá, e o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos. E ele se prostrará no umbral da porta e sairá, mas a porta não se fechará até à tarde. E o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas, diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor serão no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha,
e um cordeiro sem mancha. E a oferta de manjares será um efa pelo cordeiro, e pelo cordeiro a oferta de manjares. E será o que puder dar de azeite, um hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e um carneiro, e serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares um efa pelo bezerro e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e um hin de azeite para um efa. E quando entrar, o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas, quando vier o povo da terra perante a face do Senhor, nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul, e aquele que entrar pelo caminho da porta do sul sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrar, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles, quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares, e um efa pelo bezerro, e um efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite um hin para um efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifício pacífico, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará ele o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá, e se fechará a porta depois de ele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha, e em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs o prepararás, e juntamente com ele prepararás um efa de manjares para o Senhor todas as manhãs, a 6ª parte de um efa, e de azeite, a 3ª parte de um hin, para misturar com flor de farinha. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de manjares e o azeite todas as manhãs
em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, sua herança pertencerá a seus filhos, será possessão deles por herança. Mas, dando ele um presente da sua herança, a herança a alguns dos seus servos será desde até ao ano da liberdade ou do jubileu. Então tornará para o príncipe, porque herança dele é, seus filhos, eles a herdarão, e o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão, da sua própria possessão deixará herança e seus filhos, a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado cada um da sua possessão. Depois disso, me trouxe pela entrada que entrava ao lado da porta às câmaras santas dos sacerdotes, às quais olhavam para o norte. E eis que ali havia um lugar em ambos os lados, para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar às 4 esquinas do átrio. E eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio. E eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio havia átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Estas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: estas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Capítulo 47. A torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele
me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam nos tornozelos, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. E me disse: viste, ó filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. I might love, might have, my cause, my giving, as my blood. Place my canto jovem e custove as my life. With my can I have my leg, my kustnike. Of my case no holy, has no kiwi, has no kush. E can't no love, my has to cover, has to be. E can't my love, my heavy could has to be. E my can't no cover, she be, my has to go. E can't not take my has to be. Dei my can't no cover, my has to to cantar. E será também que os pecadores estarão junto dele, desde El Gedim até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem pertencerá
o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio, às fronteiras da terra de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: este será o termo conforme o lugar, tomareis a terra, o qual tomareis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a mão para a dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós por herança, e vós a herdareis, tanto como o outro, pois sobre ela levantei a mão para a dar a vossos pais, assim que essa mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra, da banda do norte, desde o mar grande, caminho de Erlon, até a entrada de Zedaque, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate, e a cidade de Azer Aricom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azer Enon, e o termo de Damasco, e na direção do norte está o termo de Amate. Este será o termo do norte, e o termo do oriente, entre Aurã e Damasco, e Gileade, e a terra de Israel, será o Jordão desde o termo do norte até ao mar do oriente. Medireis, este será o termo do oriente. O termo do sul será desde Tamar até às águas da contenda de Cádiz, ou em hebreu, de Miribote Cádiz, junto ao ribeiro até ao mar grande. Este será o termo para o lado do sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate, e será o termo do ocidente. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que as sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco estarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. Capítulo 48. Os termos das 12 tribos de Israel. E estes são os nomes das tribos desde a parte extrema do norte da banda do caminho de Erlon, vindo para Amate, Azer Enon,
no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente, Dan uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naphtali uma porção. E junto ao termo de Naphtali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do ocidente, do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer de 25.000 canas de largura e do comprimento como uma das porções, desde a banda do ocidente, oriente até a banda do ocidente. E o santuário estará no meio dela. A oferta que haveis de fazer ao Senhor será do comprimento de 25.000 canas e largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes. Para o norte, 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente, 10.000 de largura, e para o sul, 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela, e será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E o oferecido da oferta da terra lhes será santidade das santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão consoante o termo dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas os 5.000, as que ficaram da largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrebaldes. E a cidade estará no meio. E estas serão as suas medidas: a banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul 4.500 canas.
e da banda do ocidente 4.500. E os arrebaldes da cidade serão para o norte, de 250 canas, e para o sul 250, e para o oriente 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou de resto do comprimento, paralela à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente, e corresponderá à santa oferta, e a novidade será para sustento daqueles que servem à cidade. E os que servem à cidade servir-lhe-ão dentre todas as tribos de Israel. Toda oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000 em quadrado. Oferecereis a santa oferta, com a possessão da cidade. E ao que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante das 25.000 canas de oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente, correspondente às porções será a parte do príncipe e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio, e desde a possessão dos levitas e desde a possessão da cidade, no meio do que pertencer ao príncipe, entre o termo de Judá e o termo de Benjamim. Será isso para o príncipe, e quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim, uma porção, e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão, uma porção, e junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar, uma porção, e junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar, uma porção, e junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção, e junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção, e junto ao termo de Gade, da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Gades, que em Hebron, Meribote, Cades, para o lado do ribeiro até o mar grande. Esta é a terra que sortearás em herança às tribos de Israel, e estas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E estas são as saídas da cidade
Desde a banda do norte, 4.500 medidas, e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, e porta de Ruben, uma porta de Judá, uma porta de Levi, outra da banda do oriente, 4.500 medidas, 3 portas, a saber, de José, uma de Benjamim, outra porta de Dan, da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a saber, Simeão, uma porta, Issacar, outra porta, e Zebulon, outra porta. Da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma porta. A porta de Aser, outra porta. A porta de Naphtali, outra porta. 18.000 medidas em redor, e o comprimento da cidade desde aquele dia será, e o nome daquela cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali, que significa o Jeová Samá. Glória ao santo nome do Senhor, amados em Cristo. Como vimos nestes 5 últimos capítulos da leitura do livro de Ezequiel, Deus nos passou as ordenanças, as demais leis acerca do santuário. Com isso, confirmamos, como na leitura anterior, que o Senhor é um Deus de medida e precisão. Portanto, se algum dia ouvires falar que os satanistas é que arquitetam tudo com precisão, repreenda em nome de Jesus, pois isto não vem do Espírito do Deus vivo Criador, pois o arquiteto universal tem trabalhado com precisão, tanto quanto são os chamados, escolhidos e fiéis eleitos, quanto ao seu miraculoso, se podemos dizer assim, pois Deus é um Deus de detalhes e Ele, assim como a matemática é infinita, sabemos que Ele, o Criador, é infinito. E, assim como a matemática existe certa perfeição nos cálculos, também o Criador, vemos que nos seus propósitos há perfeição de detalhes, bem como de medidas e cumprimento conforme o seu tempo, dado a onisciência, onipotência e onipresença do Senhor, dentro daquilo que está dentro de sua exclusiva presciência. Portanto, a todos, poucos ou alguns predestinados, outros chamados, outros escolhidos e outros fiéis, sabemos que o Senhor tem a promessa da
vida eterna e da salvação. Para sempre viveremos e glorificaremos o seu santo nome. No capítulo 44, vemos um detalhe que para muitos parece ser insignificante. Para aqueles que têm a cautela de examinar com prudência a palavra do Senhor, devemos gravar em mente, pois estamos prestes ao toque da sexta trombeta, que será simultaneamente a queda da Babilônia no Brasil, pois este grito ecoará entre as nações e causará espanto entre as nações, conforme os amados podem ver em Apocalipse 14, capítulo 14, do verso 6 a 13, com a mensagem dos 3 anjos, com os 3 ais, e também no capítulo 18 daquele livro de Apocalipse, pois é tempo de levantar a bandeira para santificar a nação e alcançarmos as nações. Confira isso em Jeremias, capítulo 51, no verso 6, no verso 17 e 27 a 29. Portanto, o conselho do Senhor é: sai da Babilônia, povo meu. E essa Babilônia não é apenas um grupo religioso, mas sim um sistema religioso, político e financeiro que envolve, inclusive, a medicina, que é a ciência. Portanto, queridos, quanto ao príncipe que há de se manifestar, ele, creio eu, que ousará não somente sentar no lugar santo, no santuário a ser construído em Israel, como também pode ser que, como ele ousou querer ser igual a Deus, também ousará a querer entrar pela porta que sai para o Oriente, que, segundo as ordenanças do Senhor, é para se manter fechada, porque por ela passou o Senhor, cabendo ao príncipe, que é submisso à autoridade do Senhor Jeová, obedecer o prescrito no versículo 3 deste capítulo 44, bem como ao versículo 2 do capítulo 46, que dão a mesma direção de que o príncipe deverá entrar pelo caminho do vestíbulo desta porta que sai para o Oriente, bem como entrar ou sair pelo mesmo caminho, pois não há homem natural que possa ousar ser igual a Deus, embora haja uma assombrosa promessa em Zacarias capítulo 12, no verso 7 e 8, vemos que os da casa de Davi, remanescentes de Jacó, que hoje somos a igreja fiel do corpo de Cristo, lá a promessa do Senhor é que a casa de Davi estará à frente de Jerusalém, ou da casa de Israel, e estes serão como Deus. Como não será? É preciso atentar muito para este detalhe da interpretação, pois é com muito temor que tenho vos falado de forma aberta a revelação deste versículo 8, que diz que os da casa de Davi, naquele dia, ou seja, no tempo, na primeira metade da tribulação, serão como Deus,
pois estarão à frente da casa de José, ou dos remanescentes de Efraim, que é Israel, que infelizmente estarão entre os deixados para trás, pois não reconhecerão o senhorio do Senhor Jesus. Esta profecia é falada pelo Espírito Santo através da Santa Palavra. Este servo do Senhor, diácono Vanderlei, aliançado no Ministério Sara Nossa Terra, em Poços de Caldas, com sede internacional em Brasília, Distrito Federal, Brasil, apenas é um intérprete da Santa Lei, como um escriba no tempo de Israel e no tempo em que passou o Senhor Jesus por sua missão terrena, bem como, além de ser como Deus e não igual a Deus, os da casa de Davi serão também como o anjo do Senhor, diante ou à frente dos remanescentes de Efraim, ou Israel, no físico Oriente Médio. Pois a promessa feita a Abraão, envolvendo os remanescentes de Jacó, é para a igreja nos confins da terra, bem como aos remanescentes de Efraim, tanto no Israel físico, aqueles que já retornaram em 1948, há um pouco remanescente que ficou desde a época da saída. Agora temos também o retorno destes, mas creio eu que no final, próximo do final, ou na segunda metade, que é a grande tribulação, ou já prestes do final deste, o Espírito do Senhor comoverá a estes a voltarem à Terra Santa por completo. Amados em Cristo, no verso 25 deste capítulo 44, vemos uma particularidade em que o Senhor permite ao sacerdote se aproximar ou, quiçá, tocar apenas em seus entes queridos, pois o morto é considerado imundo para o Espírito do Deus vivo. E no verso 28 também deste capítulo, vemos a colocação imparcial do Senhor com relação aos sacerdotes. Estes serão ou terão ao Senhor como possessão. Portanto, a nós, sacerdotes, não nos cabe possessão ou herança nesta terra. Creio eu que, para a igreja hoje, essa ordenança é válida, pois a igreja é uma representatividade, ou seja, se considerarmos a teoria da substituição, que nos fala Mateus 21, 43, hoje somos o Israel espiritual, portanto, a nós sacerdotes e a todos os demais sacerdotes na igreja cristã evangélica no Brasil, e, quiçá, para sarar as nações, nos cabe a herança e possessão eterna do Senhor. Contudo, hoje em dia, vemos, com a permissão do Senhor, muitos sacerdotes sendo empresários e outros tendo riquezas incalculáveis. Portanto, o Senhor revelará se isto é de sua parte. Creio eu que, com a continuação desta
deste plano de leitura da Bíblia no ano de 2012, com certeza o Senhor dará a direção segura para discernir este propósito. Pois haja vista pregadores e sacerdotes que tenham uma intimidade tremenda com o Espírito Santo, a exemplo do reverendo ou pastor Mark Murdock, que há de se admirar e seguir, se ter como exemplo, para que possamos ter o temor do peso da palavra, para não cometermos nenhum pecado ao falar. Quanto ao juízo em que devemos ter com relação ao invés de amar os irmãos de arma, ou seja, irmãos na fé, infelizmente, alguns sacerdotes têm levantado questões ou insinuações que levam a um certo atrito e contenda entre lideranças de igrejas. O recado do Senhor para estas lideranças nas dezenas e centenas de igrejas espalhadas na nação brasileira é que, no versículo 9, capítulo 45, assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipe de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai o juízo, e tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Pois balanças justas e efa justo e bato justo tereis. Glória ao nome do Senhor. Com este versículo, vemos que o Senhor deseja restaurar o altar da Igreja Cristã Evangélica no Brasil a partir do arrependimento da liderança em estar pregando um evangelho pleno sem defesa de placa denominacional. Com isto, necessitamos de juízo, ou melhor, necessitamos de amor a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos, e exercitarmos a graça e a glória do Senhor com os irmãos, para que possamos viver em comunhão, assim, praticando os juízos do Senhor conforme o Evangelho pleno que o Senhor Jesus nos ensinou. Vemos as ordenanças do Senhor que Ele deseja restaurar, como já está sendo praticado em parte em nossa nação, com relação à Páscoa, aos tabernáculos e também a outra terceira festa que se comemora em Israel como ordenança das 3 festas, lá em Levítico, salvo engano, o nome é dos pães asmos. E abolir, retirar todas as formas de festas, louvores, costumes pagãos dos gentios que se infiltrou dentro do cristianismo, quer seja através da Igreja Católica ou quer seja por alguma outra denominação cristã evangélica ou judaica. Não tenho conhecimento, creio que ainda não exista tais costumes, mas dentro dos costumes cristãos, católicos e dos cristãos evangélicos e protestantes, infelizmente, ainda existem raízes vindas dos caldeus, da Babilônia e do Egito, quer seja capitalizando
a forma de apresentar a Páscoa colocando um ovo de Páscoa de chocolate ao invés do verdadeiro significado da Páscoa, quiçá criando uma outra forma de combater este costume daninho que infiltrou no cristianismo. Sabemos bem que esses costumes são costumes, a idolatria vindo dos caldeus, terra em que moravam Abraão com seus pais, pois tanto Abraão, temente ao Senhor, obedeceu, amando ele, em primeiro lugar, obedeceu e afastou aquelas heresias. Portanto, para cair Babilônia no Brasil, creio eu que isto acontecerá, mas não conforme a nossa vontade, mas conforme os desígnios do Senhor. E aqui no YouTube, amados em Cristo, consultem, façam a pesquisa no vídeo Redenção do Brasil, no login INSEJEC, INSEJEC, da apóstola Valnice, do ministério da apóstola Valnice Milhomens, pois este vídeo, Redenção do Brasil, nos mostra que, seguindo ordenança do Senhor, a apóstola comprou 2 metros quadrados em Brasília e no cemitério daquela cidade, Distrito Federal. Portanto, cada metro quadrado, salvo engano, constando 6 gavetas que, segundo o Senhor revelou àquela varoa de guerra, militante excelso do Senhor, onde serão sepultados os inimigos da igreja no Brasil. Portanto, amados, vemos aqui como no capítulo 39, versos 1 e 2 deste livro de Ezequiel, onde existe outra breve deixa do Senhor para que possamos, em consenso, refletir se estamos ao toque de uma trombeta que não seja aquela 7ª de Apocalipse, capítulo 11, após o sinal das 2 testemunhas, que Brasil e Israel são uma simbologia de testemunhas vivas com relação ao ministério de Cristo e o fechar do plano de salvação. Agora, no sentido literal, teremos também o manifesto de 2 testemunhas, pois Israel e Brasil são simbologias das oliveiras e castiçais fiéis ao Senhor Deus Criador. Portanto, o Senhor colocará 6 anzóis nos príncipes Meseque e Tubal, de Gog e Magog, para que sejam, sendo que aqui será numa simbologia entre falso profeta com ensinamentos de Roma e as bestas com os ensinamentos da idolatria pelos principados de Jezabel, subsequentes da idolatria de Aparecida e Iemanjá, aprisionados neste deserto preparado para o Senhor, Brasil. E vemos também no capítulo 5, na transição do capítulo 5 para o capítulo 6 de Daniel, outra deixa dessa questão
toque da quinta para a sexta trombeta, bem como nos livros de Primeira e Segunda Reis, quando Eliseu, vendo Elias sendo arrebatado aos céus, declarou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Portanto, isto faz alusão à segunda volta de Jesus, quando ele virá em glória para o seu reino glorioso. Quando Eliseu estava morrendo, o rei da época em Israel chegou até ele declarando a mesma frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Eliseu, deitado no seu leito, disse ao rei: pegue o arco e atire flechas. Como aquele rei atirou apenas 3 flechas, declarou Eliseu: vencerás os assírios apenas 3 vezes. Deverias ter atirado 5 ou 6 flechas. Amados, para refletir dentro da escatologia e para que possamos ter consenso de interpretação teológica para a comunhão cristã e não para a defesa de seus interesses conforme a nossa concupiscão carnal, pois sabemos que nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso, e ele nos faz pecar. E se ficarmos fechados apenas naquilo em que aprendemos de nossos pais, de nossos antepassados, ou por através daquilo que foi revelado aos teólogos antes de 2002, nós concorreremos ao erro, poderemos estar concorrendo ao erro de não estar ensinando heresia, mas não estar ensinando o contexto geral em que o Senhor deixou através de seus enigmas, pois temos o Senhor agora revelando os seus mistérios para que seja levado à igreja ou à liderança das igrejas, para que a liderança possa tomar a direção segura que tem traçado o Senhor. No capítulo 47, vemos a colocação das águas purificadoras que saem debaixo do umbral da casa do Senhor, pois estas águas saem debaixo desse umbral da casa, seguindo para o Oriente. Com isso, no Oriente, teremos o rei. O rei estará sentado durante o reino milenar, que é o reino glorioso, em Jerusalém, pois de Sião vem a lei. E aqui no Brasil se cumprirá a promessa de Números, como já se tem cumprido, dentro da igreja, a promessa de Números 24:17, pois de Jacó surgirá uma estrela, e essa estrela que está na bandeira de Israel é a estrela original, e a estrela que temos nos símbolos nacionais na nossa nação brasileira é raízes anticristo, origens lá do Egito. Portanto, amados, assim como Israel ficou aproximadamente 480 anos na escravidão física no Egito, também, e mais 40 anos caminhando no deserto para posse em Canaã, também aqui no Brasil, após o descobrimento, a nação ficou 462 anos debaixo do jugo
daquele catolicismo que não era puro, mas com raízes da feitiçaria e seitas ocultas ligadas ao satanismo, ao passo que, com a fundação de Brasília, ficou mais 40 anos até a libertação espiritual feita, que você pode ver no vídeo Atos Proféticos, que você pode acessar, adquirir no site olibertador.com.br ou apostololeo.com.br. Amados em Cristo, em breve, assim que eu adquirir o material e com autorização do autor, postar parte ou o vídeo completo neste login do YouTube, e bem como o meu blog, no blog em que administro para o reino do Senhor, bem mais juntos para unidadecristã.blogspot.com. Amados em Cristo, vemos que o segredo destas águas purificadoras são para que possamos discernir que o rio de água viva que sai do templo é sentido norte e também para a banda do sul do altar. Portanto, queridos, este mistério das águas purificadoras que saem do umbral da casa do templo do Senhor, saem para o oriente e também para as bandas do sul da casa. Portanto, a profecia para este deserto Brasil se refere a Rei do Sul quando se trata a revelação do Espírito. Hoje, para nosso tempo, para o fim dos tempos, quer se falar para a igreja, bem como para Rei do Norte, para raízes do anticristo, ou seja, o mal vem do norte. Você pode comprovar estudando acerca dos 4 ventos, sendo 2 ventos bons e 2 ventos maus. Portanto, existe vento vindo do Oriente e vento vindo do Norte, que são assolação para o povo. É o que vemos na pregação hoje em dia de tudo aquilo que é oposto ao Evangelho de Cristo, quer seja as religiões orientais, da reencarnação através do budismo, hinduísmo e dezenas de outras filosofias, religiões e filosofias, bem como as religiões lá na janela 1040, quer seja por islamismo ou pelo judaísmo, que ainda resiste a Cristo, ou seja, que ainda está situado como anticristo, por isso são rebeldes e serão deixados para trás. Aqueles que não se converterem serão deixados para trás quando na primeira ressurreição e do arrebatamento da igreja fiel. No versículo 13 deste capítulo 47, vemos também a colocação entre José, que é uma prefiguração de Jesus, onde nas possessões de Israel ele está tendo 2 partes. E isso eu vejo como uma simbologia no plano de salvação, com relação, inclusive, à queda de Lúcifer e os anjos rebeldes, pois a terça parte junto com Lúcifer, pois a terça parte das estrelas dos céus, que são os espíritos rebeldes à lei do Deus vivo, Criador, foram lançados fora do céu, expulsos do céu, e caindo na terra, estão aqui até cumprir o seu tempo e até se cumprir o plano de salvação do Senhor. Portanto, 2/3 da população mundial serão salvos. E
seguindo este raciocínio de interpretação, 1/3 será lançado no lago de fogo ardente no dia do juízo final, conforme descrição de Apocalipse, capítulos 20 e 21. Pois Deus criará novos céus, nova terra, e a nova Jerusalém descerá do céu. E os rebeldes serão lançados no lago de fogo ardente, junto com Lúcifer, a besta e o falso profeta, que sofrerão a vergonha eterna. Portanto, busque ao Senhor enquanto há tempo. Arrependa-te, se ainda não é convertido, e renove sua aliança com teu primeiro amor. Pois as igrejas, você pode conferir no verso 9 deste capítulo 47, não importa a igreja fiel, atente bem isso, fiel à lei, à Bíblia Sagrada. Mas o que importa é que você deve entrar por uma das portas fiéis deixadas pelo Senhor Jesus. Pois, quando instituiu a Pedro como pedra para criar a igreja de Cristo, Jesus assim nos tem levantado, pois o versículo 9 assim nos diz: e será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem, esses dois ribeiros viverá. Ou seja, esse ribeiro na simbologia de Jesus. E neste versículo diz 2 ribeiros. Portanto, reflexão entre a teoria das 2 casas e na teoria das 2 porções de José, bem como na reflexão sobre a promessa deixada em Lucas 21 e 29, Israel, simbolizado pela figueira, e todas as árvores, ou todas as nações, simbolizadas pelas árvores. E Mateus 21, 43, o evangelho do reino vos será tirado dos judeus ou de Israel, e será dado a outra nação, igreja, que por 2000 anos tem se cumprido a promessa do Senhor entre as nações, e agora, no fechar do plano de salvação, Deus escolheu a nação Brasil como um deserto preparado por Ele para que seja vencida aqui estes 2 príncipes da tríade babilônica, pois o dragão, que é Satanás, será amarrado pelo anjo durante a grande tribulação, já no final desta, pouco antes do retorno do Senhor Jesus em glória, com sua agora esposa, com sua noiva. Hoje somos a noiva fiel, mas após o casamento que haverá no céu de Jesus com sua igreja, que somos todos nós que aceitamos e reconhecemos o senhorio de Jesus em nossas vidas, nós então casaremos com o noivo, e o Senhor Jesus enxugará de nossos rostos toda lágrima e nos conduzirá de volta a esta terra para reinarmos com Ele por 1000 anos, até que se cumpra as Escrituras da criação de novos céus e nova terra, e então veremos a nova Jerusalém, após os 1000 anos, descer do céu. Amados, hoje pude entender o porquê no castiçal cristão segue-se as ordenanças que Deus
ordenou a Moisés construir os símbolos para o tabernáculo em sua época, pois o castiçal ordenado pelo Senhor é um castiçal de 7 pontas. E o castiçal que simboliza o judaísmo hoje é um castiçal de 9 pontas. Portanto, amados, existe um paralelo muito próximo entre a verdade absoluta da criação e o plano rebelde de Lúcifer acerca da desobediência. Queridos, como existe o paralelo de que a igreja estará cumprindo a sua missão final nos 42 meses da primeira parte da tribulação, vindo então o arrebatamento no meio da grande tribulação, no meio da tribulação, quando então, após a primeira ressurreição e o arrebatamento da igreja, se manifestará, o anticristo se manifestará, se revelando quem verdadeiramente ele é, porque o seu governo já estará num paralelo entre a missão final da igreja após o grito caiu Babilônia no Brasil, ou seja, esse grito simplesmente pode ser simplesmente a assinatura de um decreto presidencial reconhecendo o senhorio da nação, o senhorio do Senhor na nação e determinando para que os diversos ministérios, principalmente pelo Ministério da Educação, para que a nação seja reeducada e que hajam reformas prudentes e coerentes e que seja respeitada conforme a democracia, a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 6 e outros incisos daquele artigo 5º, pois todos são iguais perante a lei, e desses direitos constitucionais tanto do cidadão como das instituições deve-se respeitar a coletividade sem beneficiar a nenhum grupo religioso, pois temos visto centenas de postes ídolos na nação, coisas que ferem o direito constitucional. Com isso, queridos, neste paralelo deste governo, no Reino do Norte, governando o Anticristo, e no Reino do Sul, a Igreja restaurando e sarando a nação brasileira para que o Evangelho da santificação, o fechar da missão da Igreja, alcance as demais nações, isto se cumpra através esta missão se cumprindo através do que nos descreve Apocalipse capítulo 12, verso 14. Pois Deus tem preparado um deserto para esconder a mulher, Israel como um templo, e a igreja, corpo de Cristo, igreja fiel, como templos por 2000 anos, ou 2 dias bíblicos, e metade de um tempo, como sendo a primeira metade da tribulação. Portanto, que possamos estar atentos ao cumprimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos,
na somatória dos 4.000, queridos, nos versículos 16 a 20 do capítulo 48, nos termos de Israel, vemos que o Senhor pediu para reservar aquela área que mede 4.500 canas mais 4.500, 9.000 canas. 4.000 do Ocidente ao Oriente, mais 4.500 canas de 4.500 canas mais 4.500 canas de norte para sul. Portanto, na somatória das 4 medidas, 4.500 mais 4.500, temos 9.000. Portanto, estamos aí para vivenciar a nona, ou melhor, estamos nos preparativos para que possamos viver ou vivenciar a nona aliança do Deus vivo Criador com a humanidade, pois a 8ª aliança é Jesus e a primeira, a criação e o Éden, e as demais passando por Abraão, Noé, Davi, até Jesus. E agora a nona, que será a primeira ressurreição e o arrebatamento secreto, o arrebatamento da igreja fiel, com a vinda secreta do Senhor Jesus. Pois lá no desafio em que Deus nos dá, em Apocalipse 13, verso 18, de quem tem inteligência que calcule o 666, quem é o 666, vemos lá que a somatória é 9. Também que o peso em que Salomão, ou melhor, o peso das medidas que levavam para Salomão com relação aos impostos somava-se 666. Isso todo ano levavam o peso desta medida em ouro para Salomão. Com isso, queridos, assim como 666 é número da besta, conforme a palavra do Senhor, 777 a perfeição divina, 888 a perfeição de Cristo, e agora nos foi revelado que 999 é uma simbologia da união cristã, unidade cristã, para vencer estes dois príncipes anticristo no Brasil, para santificação da nação e cumprimento do fechar do plano de salvação, levando o Evangelho, conforme Mateus 24:14, aos confins da terra. Shalom Adonai, Jeová. Pois há de ser que em breve estaremos vendo a excelência da Nova Jerusalém, mas antes disso renderemos ações de graças e daremos honra, glória, louvor e toda ação de graças a Jesus no seu reino glorioso, após nós, a Igreja Fiel, participarmos de sua boda e tribunal de Cristo, enquanto, infelizmente, os rebeldes passarão por 42 meses de tribulação nesta terra, pois o nome daquela cidade que é Jerusalém, que está na Terra Santa de Israel, será eternamente chamada O Senhor está ali.
Glória ao Deus vivo, amados em Cristo. Shalom Adonai e até breve.